Com o término do anime, eu devorei o mangá de Sussou no Frieren. Eu sempre ouvi críticas de que o ritmo de Frieren era mais lento, por isso muita gente não iria gostar, por ser uma leitura mais pessoal e íntima, onde cada um teria uma visão diferente sobre a obra. Eu acho que as pessoas têm essa impressão porque a maioria dos capítulos de Frieren funciona independente, com início, meio e fim, com algum tipo de reflexão, como quando a Frieren, pela primeira vez, tenta recusar o trabalho de um conhecido que estava procurando há mais de 2 séculos a bebida do Imperador, que seria a melhor bebida já feita. O que, ao parar pra pensar, já é algo muito estranho, visto que Frieren aceita qualquer trabalho em troca dos feitiços mais banais. Os motivos disso poderiam ser que ela não gostasse dele, talvez ele seja algum tipo de personagem chato que nem mesmo a protagonista aguente, mas não, ela só não queria que ele, ao descobrisse que seus sonhos, o que a moveu durante esses 2 séculos, o decepcionasse. Mas apesar disso, no final ele não poderia ter se expressado de qualquer outro modo, gargalhadas e a vontade de dividir essa experiência. No final, valeu a pena ter ficado. Eu gosto dessa dinâmica episódica da obra, até porque as pessoas que Frieren encontram também são propósito da jornada. Os capítulos não precisam estar interconectados com alguma trama maior e eu nem sei se precisaria. Apesar de ter lutas que foram muito bem animadas no anime, esse é de longe o foco do mangá. O mangá é muito mais sobre as interações do personagem do que qualquer outra coisa. Eu acabei de ler o volume 11 e o arco que mais me chamou a atenção foi o arco de Eldorado, que vai do capítulo 77 ao 104, mas nesse vídeo eu quero falar mais especificamente dos capítulos 87 a 93. Mas antes de começar de fato o vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. Eu tento trazer uma visão diferente sobre as coisas que eu consumo e assim você estará me ajudando demais. Agora, bora pro vídeo. Naquele momento eu comecei a ficar repleto de dúvidas. Apesar de saber o que eles queriam dizer, eu nunca consegui compreender. Eu conheço o medo, eu conheço a ira e o sofrimento, eu os conheço. Essa expressão, o desejo de matar, algo derivado da raiva, do ódio, eu os conheço também. Entretanto, o que é a malícia, o que é a culpa? Esses são os pensamentos de Matt, que tem um objetivo muito diferente dos demônios que tinham aparecido até esse momento. Ele tem essa vontade, esse desejo de compreender esses sentimentos que para ele são confusos, singulares e enigmáticos. A maioria dos demônios que aparecem possuem essa figura encantadora e agradável, mas que na verdade são apenas panos usados para desorientar, enganar e iludir os humanos. Eles se vestem e falam como os humanos para criar afinidade, empatia e sentimentos que nem mesmo eles compreendem, mas utilizam como armas para mentir e confundir nossos sentidos. Artifícios utilizados para gerar comoção, apelar para nossa compreensão. Eles não sabem o que é, mas sabem que funciona. O mangá apresenta pra gente essa premissa de evolução congênita, que consiste em um fenômeno evolutivo em que 2 espécies sem relação, ou seja, sem um ancestral em comum, apresentam características semelhantes. Uma baleia, apesar de se parecer com um tubarão, não é da mesma espécie. Em paralelo, temos humanos e os demônios. A conversa de Matt com o Solitar cria essas questões que nos deixam refletir sobre o comportamento dos demônios. Eles se parecem, falam, agem como os humanos, tudo com o intuito de caçá-los. Ela utiliza todos esses argumentos para mostrar que esses modos fazem parte da trajetória evolutiva deles, até porque, se ficássemos preocupados cada vez que enganássemos alguém, já teríamos sido extintos. Assim como não imaginamos quais são os sentimentos de um inseto, eles não conseguem assimilar, compreender e interpretar os sentimentos dos humanos. Não passamos de insetos para eles. Mesmo assim, Matt insiste que se demônios fossem capazes de compreender as emoções humanas, talvez pudessem coexistir. A própria relação entre demônios é complicada, eles não dialogam entre si, suas hierarquias são formadas na base do poder e do medo, enquanto os humanos, para sobreviver, precisam se unir e cooperar mutuamente para sobreviver. Não é à toa que o feitiço assinatura que Frieren utiliza para matar os demônios, que apesar de ser considerado algo básico para a humanidade, para os demônios é algo que eles nem conseguem compreender por completo, mesmo sendo criação de um deles. Demônios são individualistas, aprendem o que julgam necessário, por isso eles dedicam suas vidas a uma única habilidade, os que os tornam extremamente fortes, mas previsíveis. Assim como os elfos, os demônios possuem a eternidade, mas mesmo assim os humanos avançam muito mais do que eles, justamente por ajudarem, aprenderem e transmitirem esse conhecimento para as gerações futuras. Os humanos estão em conflito constante com o tempo, por isso estão sempre com pressa. Os demônios possuem toda essa vantagem de mana, velocidade, força, mas sem esse senso de moralidade individual e coletivo que permeia a sociedade humana. Tem esse momento que Matt entrega adagas para um casal de crianças e propõe que o vencedor seja poupado. Ele continua matando humanos, não por prazer, diversão ou passatempo, mas buscando sentir esses sentimentos.
O garoto chora ao olhar para a menina morta, se questionando por que acabaram de fazer aquilo. Matt fica admirado com as feições e comportamentos do garoto de raiva, ódio, fúria, emoções essas que ele reconhece, o que fazem se sentir mais próximo do garoto. O garoto tenta revidar, mas é brutalmente morto pelo demônio que sai dali com um novo pensamento. Talvez eu entendesse das emoções se matasse alguém próximo. Matt ataca a carruagem de um nobre, matando todos os guardas dessa comitiva. Entretanto, durante essa invertida, ele acaba conhecendo Glick, um nobre que acaba chamando sua atenção. Ele não tinha cheiro de sangue, mas possuía esse olhar vago, vazio, olhar que remete muito ao dele. Matt pergunta o porquê disso, então, enquanto ele fumava o que poderia ser seu último cigarro, conta sobre o lado deturpado, corruptivo e imoral dos humanos. Glick é o senhor feudal de Waze, no entanto ele não passava de uma figura representativa. Waze é conhecido por reunir nobres exilados que foram derrotados em conflitos políticos. Apesar disso, esses nobres continuam envolvidos nas tomadas de decisão da cidade, não para o bem do povo, mas por seus interesses. Por isso a cidade tinha diversos problemas, pessoas morriam de fome, e mesmo assim Glick não fazia nada para mudar isso. Ele continuava a observar esses nobres desrespeitando e violando as leis, enquanto a população sofria. Ele lamentava, mas não reagia, até que seu filho tenta mudar isso, faz um apelo aos nobres influentes e por isso ele supostamente se joga da sacada. Desde então, Glick vem jogando o mesmo jogo desses políticos, caçando e matando seus rivais para se vingar e realizar os ideais de seu filho, pelo menos é o que ele acredita. Então, Glick se propõe a ensinar Matt sobre esses sentimentos, afinal, não existe nenhum homem que experimentou tais sentimentos quanto eu. Matt aceita sua proposta de servi-lo para aprender e entender as emoções, enganando, fingindo e matando. Durante esse tempo, a guerra entre demônios e humanos acaba com a morte do Rei Demônio, e ainda assim Matt não tem reação, não demonstra nada com relação a esse fato, para ele isso não importa. À custa da morte de várias pessoas, a cidade começa a prosperar, as pessoas começam a enxergar Matt como uma parte importante da cidade. Entretanto, humanos não conseguem confiar em algo que eles não consigam controlar. Observando o demônio como uma possível arma que eles possam utilizar, eles utilizam um bracelete para impor uma máxima ao demônio para que ele nunca observasse os cidadãos da cidade com malícia, ironicamente, sentimentos que ele não compreende. Anos se passam, Glick já é um senhor, e apesar de que para Matt esse tempo ser uma minúscula fração de sua vida, foram momentos que o marcaram e por isso ele decidiu acabar com tudo, para assim ele tentar entender o que de fato é a malícia e a culpa. A partir daqui eu sugiro que você vá buscar saber o que acontece, mas o ponto que eu quero chegar aqui é que nesse arco somos imersos em uma dualidade complexa entre humanos e demônios, onde a linha entre o bem e o mal se entrelaçam à natureza humana e os sentimentos que a permeiam. Aqui a única coisa que diferencia os humanos dos demônios são os dilemas morais e éticos, e essa socialização e a capacidade de formar vínculos. Nesse mesmo arco, a Frieren é comparada emocionalmente como demônio por parecer mais fria, às vezes indiferente, e no fim é isso que os torna diferentes. Oi, eu sou o Forge, se você gostou do vídeo deixa seu like, se inscreve no canal, assim você estará me ajudando demais. Muito obrigado por assistir até aqui e valeu!